Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar um programa Direto ao Ponto. Estou aqui nos estúdios de Brasília com o Fabrício Moraes Rosa, diretor executivo da AproSoja Brasil. Seja bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado por poder participar mais uma vez do seu programa. Fabrício, vamos começar falando um pouquinho sobre... A gente terminou aí praticamente a safra de soja, né? Claro, tem suas diferenças. O Brasil hoje quase que planta o ano todo, né? E colhe o ano todo. Mas, de uma certa forma, a gente está agora na safra, da segunda safra de milho, né? A safra de soja se foi. E como é que está o cenário? Realmente é complicado mesmo? É pior do que você imaginava ou não é tão ruim? Como é que é a avaliação que a AproSoja faz? Realmente, para a soja, o cenário foi muito ruim, porque nós tivemos realmente um início de plantio muito conturbado, né? E a soja que foi plantada no início, com os replantios, né? E com a irregularidade climática, acabou tendo um potencial produtivo muito limitado. Então tivemos aí produtores colhendo 20, 30 sacos, e que por mais que os plantios que foram feitos depois disso até melhoraram bastante a média, mas ainda ficou com a média muito aquém do que ele queria alcançar. E isso já prejudicou no primeiro momento o faturamento desse produtor. E muito mais ainda a questão da queda de preço, essa sim, ela é irrestrita, né? Todos se prejudicaram muito. A gente calculou uma queda aí de pelo menos R$1.000 por tonelada no faturamento desses produtores em função da queda de preço. Então, foi muito ruim. Olhando para frente, em termos de perspectiva, a gente viu que os custos de produção até cederam um pouco, né? Especialmente fertilizante, semente, mas defensivo não. O pacote de pesticida ainda está pesado, né? E isso deve começar a... Interessante que no caso qual que é o negócio? No caso do milho, é invertido isso. Né? No milho, o que não baixou foi a semente. Não sei porquê, mas então é um troço maluco, né? Exatamente. No caso, o pacote genético do milho, ele já é um pacote mais caro, realmente, historicamente, né? E sem falar que o produtor consegue salvar a semente de soja, né? O de milho não tem jeito, porque é o híbrido. Então, isso também acaba ajudando a modular o preço. E, infelizmente, dentro dessa perspectiva, a única coisa que pode reequilibrar para a próxima safra é uma queda acentuada de preço ou algum choque internacional aí, o dólar sobe sem alterar o preço da soja e de alguma forma salva, né? Uma bacia de bronze aí para lavar os pecados de todo mundo e salvar todo mundo no final. Mas no curto prazo não tem nada, se bem que teve uma reação, né? A gente nota a soja mesmo, eu lembro que, por exemplo, Primavera do Leste estava 98, 96, agora já está 110. É uma boa reação dentro de um patamar, 10%, 12%, é algo significativo. Mas também está longe de ser aquilo que se precisava, que ser pelo menos ser 140, 150 reais, né? Exatamente, ainda não cobre o custo da lavoura e investimento que esse produtor tenha feito, né? E muito em função disso a gente tem feito um trabalho para que não só as instituições financeiras, mas os agentes que financiam, né, que originam soja, possam fazer um trabalho com esses produtores de alongamento, prorrogação das dívidas aí para a próxima safra, para que dê tempo desse reequilíbrio, né, de custo e faturamento. Agora, eu sei que, por exemplo, as entidades têm buscado, né, junto ao governo, essa questão teve o município que foi orientado para decretar estado de emergência, né, fez essas coisas todas, também teve essa orientação, a busca de renegociação, né, e parece que saiu, né, alguma coisa, principalmente em questão de investimentos. Ou questão de custeio, parece que também tem algumas coisas, dependendo da situação, tem sido jogado para frente. E qual que tem sido a orientação, Fabrício? Eu sei que teve reunião, né, nessa semana com a Caixa Econômica, por exemplo, tem reunião com o Banco do Brasil, enfim, está sendo feito um trabalho, inclusive eu tive junto com você lá na Caixa. Eu queria que aproveitar esse programa aqui, porque eu disse assim, uma das coisas que foi pedida é para a gente passar orientação, né? Passar orientação para o produtor. Estamos aqui buscando orientação para você, produtor. Eu queria que você aproveitasse, né, para falar para o produtor o que ele tem que fazer. Eu sou um produtor, estou com dificuldade, colhi lá 25 sacas por hectare. O que é que eu faço? Não, é excelente essa questão, porque desde o ano passado a gente fala que viria, né, uma crise aí
de renda para os produtores e começamos a fazer primeiro o levantamento de safra e depois, com várias consultorias, né, pelo menos estimativa de qual seria o faturamento que esse produtor teria, se seria suficiente ou não para pagar tanto custeio quanto investimento. E logo ficou claro que não era suficiente, seja no Mato Grosso, seja no Paraná, seja em Goiás, esse faturamento hoje ele não consegue cobrir. E por isso nós começamos uma aproximação com o Ministério da Agricultura, né, fizemos com a Fazenda também, seja a ProSoja diretamente, seja com a Câmara Setorial, junto com a CNA, e começamos a orientar os produtores. Dentro desse cenário, independente das medidas que saíram ou não, esse produtor já tinha que começar a se organizar. Então a primeira orientação era, faça os laudos agronômicos, contábeis, comprovando a sua situação, porque isso precisa ser apresentado em qualquer pedido de renegociação. O segundo ponto, nós pedimos que o Ministério da Agricultura, o que fosse, né, recursos dentro do crédito rural, que pudesse sair uma medida do governo, né, prorrogando essa parcela, ou alongando da forma possível, diluindo nas próximas parcelas. E aí tivemos uma agenda com o Ministério da Agricultura, o ministro foi não só sensível, como a equipe já tinha preparado já esses pedidos, né, desde que nós começamos esse trabalho de apontamento, e em função disso saiu uma resolução focada em investimento. Essa resolução para soja e milho, ela alcança todos os estados do Centro-Oeste e do Sul, mais o estado de São Paulo. Então, assim, do ponto de vista geográfico, ela é limitada. Porque nós tivemos, por exemplo, há poucos dias, eu e você, inclusive, né? Você me convidou, deu carona, né? Tô brincando, mas a gente esteve lá no Tocantins, né? E lá parece que no Tocantins tem produção, é um estado que está crescendo, é um estado que também tem suas dificuldades e lá não foi contemplado, é isso? Exatamente, o Mato Piba não foi contemplado, o Pará não foi contemplado, né? Rondônia, enfim, os estados do Norte, Nordeste ficaram de fora. Minas Gerais também não está dentro, né, dessa resolução. Porque lá não tem dificuldade nesses estados? Nós não sabemos exatamente quais foram os critérios adotados pelo Ministério, pela Fazenda, para nortear essa limitação. Contudo, já tinha sido apontado pelo Ministério da Agricultura. Hoje, pelo Manual de Crédito Rural, custeio, você já pode ir lá e pedir um alongamento. É preciso estar com os laudos em mãos, né, para fazer essa solicitação. E os bancos, de maneira geral, já estão preparados para a prorrogação de custeio. É uma coisa um pouco mais simples. Já o investimento é mais complexo, porque precisa de uma autorização realmente do Tesouro, porque vai, sem dúvida nenhuma, ter um impacto financeiro. Nesse caso, nós estamos falando do próximo plano safra. Então, não sei como foi feita essa conta também, mas o Ministério da Agricultura com a Fazenda já estimam 3 bilhões de impacto financeiro para o Tesouro em função dessas prorrogações só para esses estados, Sul, Centro-Oeste e São Paulo. Isso é dinheiro que sai do próximo plano safra. Então, por isso é mais complexo o investimento. Independente disso, os outros estados podem também, os produtores, solicitar a prorrogação de investimento dentro das suas agências, se ele apresentar as comprovações. Vai ter algumas limitações porque você precisa reclassificar essa operação. Tem que ir para recurso livre ou um recurso obrigatório. E agora, quando reclassifica pode... a operação, ela não fica complicado, porque se você tem alguma resolução para frente, alguma coisa para frente que possa beneficiar, você não fica de fora? Não, normalmente quando sai uma nova resolução, ela abarca também aquelas que já foram renegociadas, justamente para não deixar... Mas qual que é a situação que o produtor fica fora? Não, ele na verdade, hoje, de maneira geral, seja dentro da resolução ou dentro das instituições financeiras, já existem mecanismos para você fazer um refinanciamento desse produtor. Certo. O que vai pegar se a instituição financeira tem recurso disponível e quer fazer essa renegociação, e outra, se o produtor tem capacidade, né, de não pagamento, né? De não pagamento. De não pagamento. Não, porque eu acho que até foi interessante isso, que o que o produtor tem que ter capacidade de não pagamento naquele momento, mas tem uma capacidade de pagamento para o futuro, né? Então, assim, porque se você, pelo que eu notei hoje, né, Fabrício? Quando você, produtor, eu tive problema na soja, mas se eu vou colher bem no milho, eu tenho pecuária, que quando faz o projeto a gente coloca tudo lá, né? Sim. E até para ficar bonito na foto. Aí depois, na hora que você vai pedir renegociação, você pede só da soja. Você esquece que tem o milho, aí no milho está lá colocando, vai dar renda, tem pecuária que vai dar renda, tem cana que vai dar renda, aí o produtor dança, né? Porque daí, na verdade, ele tem que
o banco analisa o todo. É importante a gente trazer isso a claro, né? Exatamente. Normalmente ele está atrelado à capacidade total, né, daquela unidade, daquele produtor de conseguir pagar, saldar as dívidas. Mas normalmente o que acontece é que ele precisa comprovar que ele não está quebrado, na próxima ele consegue pagar, né, dentro do fluxo de caixa dele, ele precisa comprovar isso. Não é uma rolagem, né? E que, na verdade, quando ele faz isso, ele assume, né, o compromisso de, na próxima, ele pagar a parcela que virá. Tá certo, Fabrício. Só um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você não sai daí, isso é importante para você. De volta direto ao ponto, falando com o Fabrício Moraes Rosa, diretor executivo da ProSoja Brasil, né, Fabrício? A gente falava sobre a questão de endividamento, renegociação, aí você falou da reclassificação. Agora tem outros pontos que pegam também, principalmente, vou supor, quando eu vou... Importante lembrar também, né, Fabrício, que tem até o dia 30 de abril ou de maio? Maio. Então tem até o final de maio. Maio é 31, né? Isso. Então tem até o final de maio. Se você perder depois quando for junho, não adianta ligar aqui para a ProSoja Brasil, não adianta ligar para a Bramil. Ai, meu Deus, que não tá... É até 31 de maio. Você tem que correr atrás agora. Se você é o cara que está com dificuldade, corre atrás do seu assistente técnico, corre atrás do banco, faz o protocolo lá, né? E aí tem essa questão também das garantias. Como é que fica isso, Fabrício? Exatamente. E esse ponto que você destacou é importante. O produtor não pode, de hipótese alguma, deixar vencer a parcela para depois ir atrás do banco, né? Então tem que ser antes, independente se ela vai vencer no segundo semestre. E principalmente 31 de maio, se não encerrar esse prazo, se não for prorrogado esse prazo, ou se não for adicionado novos estados também, segue esse prazo e o produtor precisa estar atento. A questão de reclassificação de risco desse produtor e das garantias é um ponto importante, porque normalmente quando você entra num processo... Desculpa, Maurício, só um pouco, aí eu quero chamar a atenção nesse ponto. Eu vi que na reunião, principalmente com os bancos, foi colocado, até pelo Nelsinho, né, que é o assessor da senadora Dorinha, que tem trabalhado muito bem isso. Até a gente tem que agradecer aqui ao Nelsinho, realmente o Nelsinho e a senadora Dorinha, que realmente contribui demais nisso. O Nelsinho desde o tempo do EPA, né? Até quando a gente era menina ainda, né? Então, o que acontece? Importante que foi uma das coisas que foi falado ontem lá. Uma coisa é você reclassificar a operação, né? Ou seja, ela era do crédito rural aqui, foi para poupança, vai para juros livres, é uma coisa. Outra coisa é você reclassificar o produtor, que esse é complicado, né? Quando o produtor, vamos supor, ele sai de A e vai para Z. E isso aí prejudica o produtor. Tem diferença, não tem? Tem diferença e é isso mesmo que pode atrapalhar a capacidade de tomada de crédito novo desse produtor, né? E realmente, se mudar a reclassificação de risco, né? Exatamente. Aí se mudar o risco dele, ele vai ter restrição, não vai conseguir pegar dinheiro novo, né? Ocorre que às vezes o produtor já fez uma, duas prorrogações, aí realmente ele não tem mais como fazer uma nova, sem fazer essa reclassificação. Mas pelo que a gente ouviu do banco, eles não fariam isso nesse caso agora, né? Nesse caso aqui não haveria essa reclassificação. E o outro ponto que pega muitas vezes é que o produtor solicita e é negado. É negado porque ele não tem mais capacidade com base nas suas garantias. Ele teria que fazer uma revisão de garantias ou indicar uma garantia nova, porque senão já fica apontado ali a incapacidade dele de pagar a parcela futura. E também é importante deixar claro aqui, né, que a gente ouviu, principalmente da Caixa Econômica, né, que, por exemplo, teve pedidos que foi feito, por exemplo, há 10 dias, 15 dias atrás, e o banco não estava apto ainda de receber isso aí, pelo que a gente foi informado. Então, muitas vezes, se você entrou com pedido lá na sua agência há 15 dias atrás, né, eles só podem acolher a partir do dia 15, né, foi o que a gente ouviu, foi do dia 15 agora, que foi na segunda-feira. Então, ou seja, se você foi negado lá, o gerente, ele também não estava bem informado, agora você volta lá, né, e pede de novo. Aí, se ele realmente, se você está dentro desses estados que o Fabrício falou, se você tem condições realmente de ter sua reavaliação, da sua renegociação, e se você está, a sua capacidade de pagamento foi comprovada, você está dentro de tudo aquilo que é parando. Se você não foi atendido, aí você liga aqui no 0800 da ProSoja, ou seja, você entra em contato com a ProSoja Brasil, que realmente aí vai ser feito ou com a ProSoja do seu estado, ou com o sindicato do seu estado, realmente porque você tem o direito, né, Fabrício? Perfeito. Exatamente. Na verdade, o que ocorre é que, do ponto de vista do Tesouro, leva um tempo, então uma burocracia para liberação
dessa negociação de forma efetiva pela instituição financeira. Isso as normativas, né? Isso. Aí nos últimos dias isso foi aprovado, agora as agências já podem efetivar. Não que o produtor não pudesse pedir já podia solicitar e ficaria lá pendente apenas da liberação da agência. Mas existe realmente esse pedido, né, das instituições financeiras para que o produtor, a partir desse momento, está liberado para a efetivação dessa prorrogação. Então, se por algum motivo ele enviou e foi negado, em função disso, ele pode reenviar agora, que não vai ser mais por esse motivo, pode ser por um outro motivo. Capacidade de pagamento por revisão de garantias, como a gente apontou, né? Esse cara já está no limite dele, então ele não, realmente, nesse caso, não vai ser aceita a prorrogação dele. Mas é importante agora o produtor realmente procurar. A gente vê que o Banco do Brasil já tem uma expertise muito boa nisso há muitos anos, né? Inclusive a ProSoja tem ajudado quando existe esse movimento, essa necessidade de prorrogação. E a boa notícia agora é que a Caixa também, a gente fez essa aproximação, né? E vamos fazer também esse trabalho com as agências. Caso o produtor tenha dificuldade, procure a ProSoja, o sindicato, o CNA. Nós vamos encaminhar os canais necessários, né? Inclusive o próprio ministro da Agricultura se comprometeu a fazer uma cobrança com as diretorias dos bancos, e nós também vamos cobrar, para que as agências que tenham alguma dificuldade possam reverter esse problema e aceitem as solicitações de prorrogação. Essa questão, por exemplo, Fabrício, de pedir principalmente a questão de investimentos, tem uma estratégia nisso para evitar, no caso do custeio? Qual que é a estratégia disso? Não, na verdade é que o investimento, ele existe, como você pega recurso do BNDES, existe uma limitação orçamentária maior, né? O peso é maior. E aí, em função disso, a limitação legal nos obriga a ter uma resolução apontando essa liberação por parte do Tesouro. Então, o Tesouro separa um recurso para que seja aplicado na rolagem, na prorrogação dessa parcela. E aí o ponto é o que nós já apontamos. Quando isso acontece, existe um bloqueio do dinheiro que hoje está alocado para a subvenção do Plano Safra. Esse recurso vai sair do próximo Plano Safra. Então, o investimento é sempre mais complicado. Existe um limite de até 8% das carteiras que pode ser usado quando é dinheiro, recurso tomado diretamente do BNDES, mas nesse caso aqui nós estamos vendo que provavelmente vai exceder esses 8%, especialmente esses estados onde foi apontado aí, não sei qual foi a expertise que foi utilizada, mas é muito provável que seja superado esse volume de 8%. Então daí a necessidade do Tesouro apontar que não, eu tenho recurso alocado, caso necessário, que estoure esses 8% da carteira para fazer essa prorrogação. Fabrício, como é que fica essa questão, por exemplo, geralmente você vai pedir renegociação de investimentos, hoje muitas vezes a própria máquina está garantindo, né? É uma máquina, uma colheitadeira, um trator, a própria máquina está garantindo. Aí você vai pedir isso aí, o banco fala, não, agora eu quero uma hipoteca aqui, eu quero um aval de mais não sei quem. Como é que fica isso? Na resolução tem alguma coisa dizendo que fica a mesma garantia, tem que ter garantia adicional? Como é que é isso? Não, aqui no caso dessa resolução, não. É simplesmente uma prorrogação com os mesmos encargos, com as mesmas garantias, só jogou para frente. Né? Jogou um ano a mais. Jogou um ano a mais. Como aconteceu na pandemia, né? A gente vê na pandemia que a gente tinha uma prestaçãozinha lá, o próprio banco nem recebeu da pessoa, já jogou automático. Até interessante isso, naquela época foi automático. Agora não é, importante lembrar, agora não é automático. Né? Não tem prorrogação automática. O que acontece é que a agência tem uma expertise com a sua rede de agrônomos, que já sabe que aquele produtor está com aquela dificuldade, então ele já preparou todos os documentos necessários, comprobatórios, de que ele não vai dar conta de pagar aquela conta. Quando o produtor chega, já está tudo preenchido. Entendi. Né? Embora pareça que é automático, mas é muito mais em função da expertise do banco. Né? Tem que procurar o banco, procurar o agrônomo. Exatamente. Né? Quem ficar dormindo, ou seja, não adianta, né? Quem fica em casa dormindo não vai ser beneficiado. Não Ele vai pode ter ficar para o final. automático. E essa questão da garantia? Só para a gente encerrar. A complementação de garantia é quando o produtor já pediu 1, 2, 3 vezes. Seria isso o caso? Exatamente. O que acontece é que você não vai conseguir tomar um dinheiro novo se a sua capacidade de endividamento já está esgotada. Né? As garantias que você colocou ali, numa eventual inadimplência, para saldar essa dívida que você contratou, se ela já se esgotou, você não vai conseguir mais fazer essa prorrogação, porque senão você não consegue pegar dinheiro novo. Aí o próprio banco vai falar, olha, mas você não prorrogar, você não vai conseguir pegar mais dinheiro com a gente. E para mim é ruim, para o banco é ruim, né? E para o produtor também. Então é melhor ele se espremer e tentar pagar a parcela do que partir para essa situação. Ou se ele insistir, aí o banco vai ter que pedir revisão de garantia.
Aí você veja um momento como esse, que a soja caiu de preço, a terra cai junto. Vai piorar a situação do produtor, Claro. não vai ficar melhor. Então, a gente incentiva que esse produtor, nessa situação, faça o maior esforço possível para pagar realmente essa parcela, para que ele não entre numa dificuldade de tomar crédito novo. E vamos torcer que a gente realmente tenha uma safra 24, 25 muito boa, com preços melhores que você consiga negociar muito bem os seus insumos e tudo, fazer uma boa compra, né? Para que você possa realmente dar um novo passo, porque o futuro é do Brasil, é do produtor brasileiro e nós queremos que vocês façam parte disso. Fabrício, obrigado aí por sua presença. Obrigado, Glauber. Eu compartilho também desse otimismo. Acho que já enfrentamos crises piores, né? E o produtor é, sem dúvida nenhuma, brasileiro, né? Um dos maiores empreendedores do mundo, do agro, né? Não à toa nós somos o primeiro produtor exportador de soja e tenho certeza que nós vamos enfrentar e vamos vencer essa crise. Tá certo. Tá aí. Muito obrigado por sua companhia aqui no Direto ao Ponto. Até o próximo. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.